Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro. E hoje nós vamos evoluir um pouquinho no quesito dos investimentos e falar sobre CDB. Se você já ouviu falar sobre CDB, mas ainda não entendeu como isso realmente funciona, nesse vídeo eu vou te mostrar os principais pontos que você precisa saber antes de investir ou escolher um CDB. Vamos falar então sobre CDB. CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, são títulos emitidos pelos próprios bancos com a finalidade de capitalizar o banco e com isso pagar os juros para a pessoa que está emprestando o seu valor para o banco se capitalizar. Basicamente, quando você compra um título CDB, o que você está fazendo? Você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco vai usar o seu dinheiro para emprestar ele para outras pessoas, pessoas físicas ou jurídicas que são clientes do banco e precisam do valor emprestado. Mas o que isso é importante para você? Porque quando você for escolher um certificado de depósito bancário, você vai ter várias opções, afinal nós temos muitos bancos disponíveis que a gente pode estar fazendo esse empréstimo e ganhando esses juros do banco. Mas aí entra uma questão que como você vai escolher a instituição financeira mais adequada ou que você consiga um maior juros. Quando você compra um certificado de depósito bancário, o que você vai ter que analisar? Primeiro, que existem várias instituições bancárias. Então, com isso, existem as instituições mais antigas, mais sólidas, que já são populares e elas têm mais solidez no mercado por estarem atuando há mais tempo. Essas instituições mais sólidas, elas têm esse rating delas positivo, um rating muito bom, ou seja, é difícil que essas instituições venham a quebrar, venham a falir ou que elas sejam insolventes, não consigam cumprir com as suas obrigações com os clientes. Por que eu estou explicando isso para vocês? Por esse motivo é que algumas instituições vão pagar um percentual maior e outras instituições vão pagar um percentual menor. E isso é totalmente plausível. Vamos entender do lado do banco. Eu sou uma empresa sólida que estou há muitos e muitos anos no mercado. Eu sempre cumpri com as minhas obrigações e aí você vem e quer me emprestar o seu dinheiro e quer que eu te pague uns juros. Eu vou te pagar uns juros menor do que aquele banco que está atuando apenas há 2 anos e a gente nem sabe se ele vai conseguir se manter no mercado financeiro. Eu vou te pagar menos porque você vai ter a certeza que, mesmo eu te pagando menos, é certo que você vai receber. Você colocando seu investimento num banco novo, num banco que acabou de surgir no mercado, ele consequentemente vai ter que te pagar mais, afinal o risco é maior. E para você ter a confiança ou vocês optar por esse banco e não por um mais antigo, tem que ter um benefício muito bom. E esse benefício é a rentabilidade. Então, quando o banco tiver uma rentabilidade muito alta, muito acima dos 100% do CDI, que eu já vou explicar o que significa, é porque o banco ele está precisando captar recursos. Ele é um banco relativamente novo, quer aumentar a sua capitalização e por isso vai te pagar a mais. Ok, mas aí você deve estar se perguntando, sim, mas eu vou investir num banco pequeno, sabendo que eu tenho maior risco, por quê? Só pela rentabilidade? Aí é que tem uma questão do CDB muito importante. Os CDBs, eles têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então isso significa que se você investir num banco menor, num banco que está começando, e esse banco quebrar, esse banco falir, você ainda tem a possibilidade de receber os seus valores limitados a 250 mil por CPF até chegar ao teto de 1 milhão. Se você quer saber mais sobre o FGC, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, por isso que muitas vezes a gente compara o CDB com a poupança, porque o risco de crédito é o mesmo de você ter o seu dinheiro na poupança. Então, meu querido, se você tem dinheiro na poupança porque tem medo do CDB, saiba que o risco é o mesmo. Agora que eu sei que ele tem o risco do banco quebrar, mas que mesmo assim eu tenho esse fundo garantidor de crédito, eu vou atrás de algo que tenha mais rentabilidade. E aí chega o ponto que você vai decidir
sobre um CDB. Existem 3 tipos de CDB: o CDB pré-fixado, o pós-fixado e o indexado à inflação. Te lembra alguma coisa? Sim, já falamos sobre 3 tipos no Tesouro Direto, mas no CDB também existem essas 3 opções. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar do CDB que é mais comum, que é o CDB pós-fixado. Esse CDB pós-fixado significa que quando você contratar ele, ele vai te dar um parâmetro, um índice atrelado ao seu indexador. Meu Deus, estou falando grego? Vamos lá. Você já deve ter ouvido que tem um CDB de um banco que paga 90% do CDI. Vamos entender, esse 90% é o índice, é aquilo que você está contratando. Então você sabe que o que você vai receber é 90% do CDI. O que é esse CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário e ele é um parâmetro dos seus investimentos. Lembra que a gente já falou sobre a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros? O CDI, ele é praticamente a taxa Selic. Rende um pouquinho menos, a diferença é mínima, mas ele está lado a lado com a taxa Selic. Para vocês entenderem o porquê do CDI ser utilizado como parâmetro, é o seguinte. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Primeiro, se inscreve já no canal. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Para vocês entenderem de uma maneira fácil e prática, é o seguinte: todo final do dia os bancos eles têm que fechar a contabilidade. Sim, porque tem bancos que captam mais dinheiro, tem bancos que emprestam mais dinheiro. Então, todo final do dia o banco faz a sua contabilidade de ativos e passivos. E existe uma norma, uma regra que o Banco Central impõe, que esses bancos têm que estar cumprindo essa regra. Então, eles não podem abrir o banco no outro dia se não estiver cumprido, se a contabilidade não estiver correta. Por isso que se um banco captou mais dinheiro do que ele é permitido ele ter em cofre, e um outro banco emprestou muito dinheiro e percebeu que ele nem vai ter dinheiro suficiente para abrir no outro dia, eles podem fazer transações entre si. Então, para fechar a contabilidade, o banco A, que sobrou dinheiro, empresta a sua sobra para o banco B, que emprestou tanto dinheiro que está com déficit no seu caixa. Então, esse empréstimo entre bancos chama-se CDI. Por isso que é interbancário, porque é entre bancos. Como é uma taxa, o banco A vai cobrar uma taxa do banco B por esse empréstimo, nada mais justo do que essa taxa que é negociada entre bancos ser utilizada como parâmetro para rentabilizar o dinheiro seu, meu e de qualquer pessoa que queira emprestar o seu dinheiro para o banco. Então ele é usado como parâmetro. Como vocês perceberam, isso é feito todos os dias. Sim, todos os dias os bancos têm que fechar essa contabilidade. Portanto, essa taxa DI, ela altera, modifica todos os dias. As alterações não são grandes, mas ela acontece porque isso é um valor rentabilizado diariamente. Consequentemente, o seu dinheiro que estiver num CDB também vai ser rentabilizado por dia. Entende a vantagem? Então, assim, comparando rapidamente com a poupança te rende mensalmente. Você tem que fazer a data de aniversário, tem que dar 30 dias. O CDB rende diariamente e isso já é uma grande vantagem. Então, você decidiu comprar o seu título CDB, o teu Certificado de Depósito Bancário. Veja bem que se o CDI, que é o parâmetro, é parecido com a Selic e a Selic está a 6,5% ao ano, você já tem um parâmetro para você saber quanto que vai ser rentabilizado, certo? Então, toda vez que você vê um CDB que está pagando menos do que 100% do CDI, entenda que qualquer percentual, por exemplo, 90% do CDI, é praticamente 90% da taxa Selic.
O que significa que se a taxa Selic está 6,5% ao ano, você vai receber 90% desses 6,5% ao ano. Um exemplo é de 90%, mas existem CDBs 70%, 80%, 100%, 115%, 120%, e às vezes você encontra ainda mais, um percentual um pouquinho maior. E aí entra uma outra questão que você precisa analisar fora a rentabilidade, é a liquidez. Sim, o CDB ele rende diariamente, mas ele é um título e ele possui data de vencimento. Então, existem os CDBs que têm liquidez diária, que significa que a qualquer momento que você precise desse valor, você pode resgatar. E existem CDBs que determinado até a data do vencimento. E existem alguns CDBs que, conforme mais você for deixando, vai aumentando o percentual de rentabilidade do CDI. Então, isso você precisa estar bem atento para ver qual é o seu perfil. Se você quer aplicar um CDB como reserva de emergência, reserva de oportunidade, você obrigatoriamente vai precisar encontrar um CDB de liquidez diária. Afinal, a gente não sabe quando vai surgir uma oportunidade ou quando vai surgir um imprevisto e você precisa resgatar o seu dinheiro. Então, você procura CDBs com liquidez diária. Obviamente, isso é certo, você já deve ter sacado que você não vai encontrar um CDB de liquidez diária pagando a 120% do CDI. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixar, mais o banco vai conseguir usufruir do seu valor, vai te pagar uns juros e vai te pagar mais juros por isso. Quanto menos você deixar, significa que o banco não vai poder usufruir tanto dos seus valores para emprestar para outra pessoa, porque a qualquer momento você pode querer o seu dinheiro de volta e ele tem que te dar o dinheiro mais os juros. Então, liquidez diária, dificilmente você vai achar algum investimento acima de 100%. Às vezes você vai achar 90%, 96%, algumas corretoras eu já vi a 98% do CDI, por isso é importante você pesquisar. Quanto mais próximo de 100%, melhor. Existem algumas vantagens do CDB que eu não sei se eu conto nesse vídeo, acho que não, vou deixar para os próximos vídeos, então já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha com mais pessoas para que todo mundo tenha acesso aos investimentos e saiba aplicar melhor os seus valores. E sim, é possível a gente ganhar dinheiro licitamente fazendo a coisa certa e fazendo boas escolhas. Um beijo e até o próximo Blitz!